De volta já aqui com o nosso programa Bem Assim, e agora vamos falar sobre um projeto internacional de conscientização sobre as doenças venosas, é a Vem Week. Quem vai explicar muito mais pra gente agora aqui no estúdio é a cirurgiã vascular belíssima, Dominique Roth. Seja bem-vinda, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço, pelo convite para a gente poder falar sobre essa semana tão importante e tão diferente, né? Já que é um projeto internacional. Eu que fico feliz pela sua presença aqui. Olha, a agenda dessa mulher é muito corrida mesmo. E ela arrumou um tempinho para vir aqui falar com a gente. Eu fico muito feliz. Então tá, vamos lá começar. O que é a Vem Week, para a gente entender? Então, a Vem Week é uma semana organizada pela VWIN Foundation, que é uma fundação internacional, para poder passar informação sobre as doenças venosas, sobre as doenças linfáticas para profissionais de saúde e também para a população mundial. A VWIN Foundation é uma fundação que foi criada por 3 médicos vasculares, o Sérgio Janesini lá na Itália, o Oscar Bottini na Argentina e o Yang Wen Jihai, eu espero ter falado o nome dele correto, lá nos Estados Unidos. Então, são 3 continentes, a princípio unidos com esse propósito, e agora se espalhou, né, pelo mundo inteiro, vários cirurgiões vasculares com o único propósito de entregar informação relevante, informação correta para a população. Como foi que surgiu essa ideia, Dominique? Se a gente parar para pensar que 80% da população mundial tem ou vai ter alguma doença venosa ou linfática, e ainda assim poucas pessoas conhecem de fato o que são as doenças venosas, o que são as doenças linfáticas, é muito importante a gente estudar sobre o tema e informar sobre o tema. Então, a ideia foi basicamente por conta disso, da alta prevalência da doença na população mundial. E qual que seria a importância dessa semana, né, da Vem Week para a população? É realmente ter acesso a essas informações? Isso, está sendo organizado aqui no Brasil, quem está capitaneando essa ideia, né, quem abraçou essa ideia é a Natália Cardoso, lá do Maranhão. E aí a gente faz uma rede de networking entre vários médicos do Brasil e dos outros continentes, justamente com programas diários para a gente poder passar essa informação com educação nos hospitais, para a população, para os profissionais de saúde, aulas online, meios de comunicação também são os veículos que a gente está utilizando para poder fazer as pessoas entenderem a importância desse projeto e se interessarem mais sobre o assunto, porque muitas vezes são doenças que o cirurgião vascular não é o primeiro médico que entra em contato com o paciente. Então, um diagnóstico tardio ou um não diagnóstico de uma doença como uma trombose, por exemplo, pode ter repercussões gravíssimas, catastróficas e até mesmo mortais, vamos dizer assim. Então, por isso que é importante. Caramba, gente, é verdade, né? O que são as doenças venosas? Quais que são as principais? E também tem as linfáticas? Linfáticas, exatamente. Se a gente parar para pensar que o nosso corpo é uma engrenagem perfeita, então o sistema linfático e o sistema venoso conversam entre si para manter o nosso corpo em funcionamento. O sistema venoso, ele drena o sangue de volta para o coração, faz esse movimento da nossa circulação. E o sistema linfático, ele tem 3 funções principais. A limpeza do nosso corpo, ele elimina o excesso de líquido dos tecidos de volta para o sangue, faz uma limpeza eliminando micro-organismos indesejados e também tem uma função imunológica prevenindo infecções. Muitas vezes aqui no Nordeste a gente conhece as ínguas, né? São os gânglios inflamados, então aqueles são linfonodos, gânglios linfáticos que reagem a alguma inflamação ou alguma infecção no nosso organismo. Então, as doenças venosas incluem, basicamente, vou generalizar aqui, as mais famosas, as varizes, né, insuficiência venosa e a temida trombose, que nesse pós-pandemia ficou muito mais conhecida, muito mais pessoas falaram sobre a trombose. E as doenças linfáticas são as linfangites, que seria a principal, a erisipela, é um nome que, a princípio, pelo menos aqui em Alagoas, a população tem uma familiaridade, e os linfedemas, que são os inchaços excessivos nas pernas, nos braços, que podem ter relação com outras doenças também. E tem riscos, essas doenças? Sim. Primeiro ponto é a prevalência. Se você parar para pensar que 50% da população mundial tem insuficiência venosa, tem varizes, porque a maioria da população é mulher,
Temos que pensar que a população está envelhecendo, Sim. então a prevalência vai aumentar. Temos que pensar que a população está engordando, então o número de obesos está aumentando também. Mais um fator de risco para a insuficiência venosa, para as varizes, então provavelmente essa prevalência vai aumentar. Quando a gente para pensar também nas tromboses, a população idosa também é mais prevalente. O uso excessivo de medicações como anticoncepcionais e esses hormônios também podem trazer um risco maior de trombose. E também a própria insuficiência venosa aumenta o risco de trombose com aquelas veias mais dilatadas, prejudica um pouco a circulação. Então, existe esse risco. Quando a gente passa para as doenças linfáticas, o próprio linfedema, que é o inchaço excessivo das pernas, prejudica, além de ser um estigma para a população, para quem tem, vocês já devem ter visto aquelas pernas muito inchadas, como uma elefantíase, por exemplo, que a princípio, graças a Deus, foi erradicada aqui em Alagoas, mas são doenças que afetam a qualidade de vida da população. Verdade. Varizes e insuficiência venosa são uma das principais causas de afastamento do trabalho dos pacientes. E trombose é uma das principais causas de mortes evitáveis no mundo. 1 em cada 4 mortes evitáveis no mundo é por conta de trombose, por conta da embolia pulmonar. E se você para pensar que 1.000 pessoas em cada 1 milhão de habitantes pode ter trombose, é muita gente. Sim. É muito considerável. Então, isso é importante para a gente passar. Nosso objetivo não é alarmar a população, é simplesmente passar a informação correta, passar a informação relevante para que os próprios profissionais de saúde, para que a própria população possa suspeitar de alguma doença como essa e chegue ao atendimento. Eu acho que esse, inclusive, é o grande foco, né? Sim. Pelo menos assim, o que me parece da campanha. Porque fazer com que você que está agora nos assistindo, né, através da Dominique, consiga ter acesso a essas informações, identifique talvez algum sinal, algum sintoma e busque um médico. Para que você, como ela muito bem colocou aqui, procure ter qualidade de vida. Porque eu acho que isso é também o que nós todos estamos em busca, né? Principalmente aí desde a pandemia. Tem sinais, tem sintomas, Dominique, Sim. que a gente precisa ali ficar em alerta? Justamente, vamos falar primeiramente da trombose. Varizes acaba que é autoexplicativa, o paciente já sabe que tem varizes, por mais que seja um vasinho ou outro, apesar de que a gente já sabe, já explica, pelo menos eu educo bastante as minhas pacientes, que aquele vasinho pode significar uma doença maior por dentro que ela não está enxergando. Quando a gente passa para a trombose, geralmente uma dor na perna, uma dor súbita, um inchaço que acompanha essa dor, uma dor que não melhora, pode tomar uma medicação para dor, mas ela não vai passar. E se você já tem um histórico de trombose na família, a gente também pode pensar nessas suspeitas. Passando para as linfangites, para a erisipela, atentar a pacientes que têm diabetes, pacientes obesos também, pacientes que têm uma certa dificuldade de se locomover, prejudica um pouquinho a circulação, prejudica essa drenagem. Quando esses pacientes podem apresentar algumas fissuras na perna, muitas vezes micose entre os dedos, que são áreas que os pacientes não se preocupam às vezes de olhar e de fazer uma higiene adequada, muitas vezes, isso aí pode ser uma porta de entrada para uma infecção, fica aquele vermelhão na perna, uma perna quente, às vezes acompanhada de febre ou não. Quando o paciente é mais idoso, ele pode fazer uma infecção sem febre, mas ficar atento aos sinais que a sua perna está falando. Você vê que não está normal, precisa procurar uma ajuda. Às vezes, postergar essa ajuda, o paciente pode dar a entrada com um quadro mais grave e aí faz um internamento mais arrastado e muitas vezes ele não se recupera por completo. E nesses casos, né, há tratamento ou não? A depender, por exemplo, da gravidade, talvez não chegue nem a ter essa possibilidade. Tem tratamento, várias doenças como essas têm tratamento, infecção, antibióticos. Hoje em dia a gente tem muitas drogas avançadas que conseguem abranger vários tipos de bactérias para tratar vários tipos de infecção. A doença venosa, logicamente, quanto mais precoce o tratamento, mais simples é o tratamento, mas sim tem jeito, varizes tem como tratar. Quando a gente fala da trombose,
realmente, qual que é o medo da trombose? Antigamente se falava muito, a trombose não dá problema, o problema é quando tem embolia. Isso. Mas aí, realmente, a embolia pulmonar acaba sendo mais fatal do que uma trombose venosa na perna apenas. Só que, se a gente não cuida logo no início, você pode aumentar o grau dessa trombose. Às vezes, um coágulo que está presinho na veia da perna pode sim se deslocar e ir para o pulmão, e isso retardar o tratamento de uma trombose, que antigamente os pacientes precisavam tomar várias injeções, ficar internados por longos períodos, tomando medicações depois em casa. Hoje em dia não, já temos medicações para tratamento domiciliar. Então, melhorou muito a assistência em termos de medicamentosa para essas doenças. Tem sim tratamento, mas tudo começa com um diagnóstico bem feito. Ótimo. E o que fazer para evitar, né, para prevenir o surgimento ou o agravamento dessas doenças, Dominique? Bom, já falei mais ou menos alguns fatores de risco e eu volto sempre a falar naquela tecla de hábitos de vida saudáveis, atividade física, evitar sedentarismo, se preocupar com a questão da obesidade, com o que você está, os alimentos que você está ingerindo, as medicações que você toma. Manter uma hidratação, né? Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, sempre ficar atentos realmente ao risco de um potencial erisipela, por exemplo, de alguma infecção. Então, manter-se sempre atento à sua saúde como um todo. A gente fala que o corpo da gente é muito bem feito, então a circulação é quem faz tudo funcionar devidamente. Cuidando da nossa circulação, a gente está cuidando do nosso corpo inteiro. Muito bem, então fica aí esse alerta para toda a população aqui de Alagoas, né? Durante essa semana está acontecendo a Vem WIC, que visa conscientizar você aí que está nos acompanhando, nos assistindo, sobre as doenças venosas e linfáticas. Se você, né, se identificou com algum fator de risco, ou até mesmo com algum sinal, sintoma que a Dominique nos trouxe aqui hoje nessa entrevista, por favor, procure um médico de sua confiança. Procure ali a investigação, né, para ver o que é que de fato é, ter esse diagnóstico e aí sim buscar o tratamento, porque ele pode ajudar a evitar algo muito mais grave para você. Qual que é a grande mensagem, então, que fica dessa campanha, Dominique? A mensagem é: preocupe-se com a sua saúde, cuide da sua saúde, cuide bem das suas veias, cuide bem da sua circulação e entender que você pode não ter a doença, mas um vizinho pode ter, um amigo pode ter. Você que é profissional de saúde, né, familiar, você que é profissional de saúde, não médico, médicos de outras especialidades, se atentem também aos possíveis diagnósticos dos pacientes quando chegam para vocês. Então, a princípio, o grande objetivo é passar a informação adiante, levar a informação correta, informação em meios importantes como este aqui, como este canal, para que a população consiga acesso a toda essa informação. Muito bem, então fica essa dica. Contatos, redes sociais, para quem aí se interessou, né, e também quiser tirar alguma dúvida com o Dominique, como é que pode fazer? Então, tem o Instagram, né, doutora.dra.dominique Rodas. Lá tem todos os nossos contatos, o contato da clínica e especificamente sobre a VinWin Foundation, tem o site vinwinfoundation.com. Lá vocês podem também ter informações sobre como está essa campanha no mundo inteiro e está bem legal, está bem bonito. E eu só tenho a agradecer também o espaço dado aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa campanha. Portas, já disse, né? Portas e janelas sempre abertas por aqui, ainda mais quando é para trazer essa informação de qualidade para você que está nos acompanhando, nos assistindo. Obrigada mais uma vez, parabéns. Obrigada. Sempre linda, maravilhosa, sofisticada. Obrigada, viu? Bom dia, muito sucesso. Você que está aqui ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós estamos de volta, não sai daí não.